Um domingo vergonhoso para a história do Brasil. 8 de janeiro de 2023. Golpistas promovem atos terroristas contra as instituições democráticas na capital do país. Governador do Distrito Federal é exonerado e secretário de Segurança é demitido acusados de conivência com a barbárie. Líderes dos três poderes divulgam nota conjunta, rejeitam vandalismo e pedem defesa da paz e da democracia. Ex-presidente Jair Bolsonaro diz que depredações causadas por seus aliados fogem à regra e pode ser alvo de uma nova CPI no Senado. O RB Notícias, da Rede Brasil de televisão, está começando. Bolsonaristas radicais, golpistas e criminosos invadiram e depredaram neste domingo, dia 8 de janeiro, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República em Brasília. Os terroristas quebraram vidraças em imóveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. Que é o STF, que é a do STF. Quem manda aqui? Tirar o gás. Que é o do STF. Quem manda aqui? Ó. Xandão, sua cabeça de ovo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. O movimento golpista que ocorre há semanas em Brasília, com um acampamento em frente ao QG do Exército, foi reforçado por mais de 100 ônibus que chegaram de todo o país, com cerca de 4.000 pessoas neste fim de semana, com ações combinadas por meio das redes sociais. O governo do Distrito Federal não adotou medidas suficientes para proteger os prédios. Por volta de 14 horas, 2 horas da tarde, os golpistas deixaram o acampamento e iniciaram uma caminhada de 8 quilômetros em direção ao Congresso, escoltados pela Polícia Militar. Na esplanada dos ministérios onde está o Congresso, a Polícia Militar mantinha poucos homens. A barreira policial foi facilmente vencida pelos terroristas, que subiram a rampa do Congresso. Gente, a invasão do Congresso já aconteceu. Os patriotas já invadiram. A polícia recuou. Não aguentou a pressão. O Brasil é nosso. O Congresso é nosso. É do povo brasileiro. Não é nenhum vagabundo, não. A gente pode passar semana aqui nessa semana, mês, se for preciso. Os poucos PMs tentaram conter a turba só com spray de pimenta e tiveram que recuar. A Polícia Legislativa também não conseguiu evitar a invasão. Dentro do Congresso, salões da Câmara e do Senado foram depredados. O plenário do Senado foi invadido e vandalizado. Na sequência, STF e Palácio do Planalto, que ficam na Praça dos Três Poderes, também foram invadidos. No STF, Supremo Tribunal Federal, os terroristas destruíram tudo o que viram no plenário, onde os ministros fazem os julgamentos. A porta de um armário do ministro Alexandre de Moraes foi arrancada. Até comida eles roubaram. Os terroristas retiraram poltronas, molharam e rasgaram documentos. Todos os vidros da fachada do prédio foram quebrados. Neste vídeo exclusivo no ministro da SECOM, Paulo Pimenta, mostra o tamanho do estrago. Eu estou chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha que invadir. É uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. Caos.
que os vândalos fizeram aqui, obras de arte destruídas, patrimônio do país. É inacreditável o que foi feito aqui no Palácio. Olha o estado das salas, equipamentos, computadores. Olha aqui. São marginais que têm que ser tratados como criminosos que fizeram isso contra a democracia e contra o Brasil. No Planalto, gabinetes foram invadidos e vandalizados, incluindo o da primeira-dama Janja da Silva. Móveis, TVs, computadores e itens de decoração foram quebrados. A tela As Mulatas, do pintor Di Cavalcante, foi esfaqueada. Já o gabinete de Lula, que tem uma porta com blindagem reforçada, não foi invadido. Vândalos destruíram a galeria de fotos dos ex-presidentes. Armas e munições de seguranças da presidência foram roubadas. O atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal e criticou a falta de ação da Polícia Militar da capital, além dos manifestantes a quem ele se referiu como fascistas e nazistas. Quem também se posicionou sobre os atos terroristas foi o ex-chefe do Executivo, Jair Bolsonaro. O documento assinado pelo presidente Lula tem como objetivo manter a ordem após a invasão de bolsonaristas radicais aos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar. No decreto está o nome de Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, como interventor. Agora, Capelli é o responsável pelos órgãos de segurança pública do Distrito Federal e a medida vale até 31 de janeiro. O anúncio foi feito em Araraquara, interior paulista, onde o petista havia viajado para verificar os danos causados pelas enchentes que devastaram a cidade. Durante seu pronunciamento, sem citar o nome de Bolsonaro, Lula afirmou que o seu antecessor estimulou os atos. Este genocida não só provocou isso, não só estimulou isso, como, quem sabe, está estimulando ainda pelas redes sociais, sabe, que a gente está sabendo lá de Miami, onde ele foi descansar. Bolsonaro então se defendeu nas redes sociais e disse que repudia as acusações sem provas atribuídas a ele e que ao longo do seu mandato sempre esteve dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a liberdade. Ele também se posicionou sobre o ocorrido e falou que manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia, mas que depredação e invasões de prédios públicos, como aconteceu, fogem à regra. E mais uma vez ele fez comparações com a esquerda, desta vez citando os atos praticados em 2013 e 2017, em referência a outras vezes que os prédios da Praça dos Três Poderes foram invadidos. Lula também falou sobre a esquerda. Nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. O presidente afirmou ainda que haverá investigação, apuração e punição, inclusive os que financiaram os atos. E, em caso de omissão de alguém do governo federal, o mesmo será punido. Os policiais que participaram também não ficarão impunes. Segundo Lula, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar. Houve, eu diria, sabe, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até a Praça dos Três Poderes. No dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a Polícia Militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Ele também fez duras críticas aos vândalos. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos,
sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. Nesta segunda-feira, Lula soltou uma nota em defesa da democracia. Nela, diz que os poderes da República rejeitam os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que ocorreram em Brasília. E convoca a sociedade a manter serenidade em defesa da paz e da democracia. O ministro da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que os golpistas levaram documentos e computadores do Planalto. Ele afirmou que os invasores conheciam o prédio e que muitos estavam bêbados. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse nesta manhã que vândalos golpistas que invadiram o Palácio do Planalto, além de armas, levaram também HDs e documentos. Segundo Pimenta, houve cumplicidade com os criminosos que conheciam o Planalto. Outra parcela estava apenas destruindo o local e muitos estavam bêbados. Ao que tudo indica, né, Vadir? Uma turma estava alcoolizada. Era o cheiro de álcool. O cheiro de álcool, né? Urinas, fezes por todo o palácio, os banheiros destruídos. Mas no meio da confusão tinha uma turma que sabia o que queria fazer. Para onde ir. Foi na BIM. Né? O primeiro andar, o segundo andar, que é aquele local onde ocorreu a posse do presidente, a posse dos ministros, onde tem a rampa. Aquele salão foi totalmente destruído, aqueles vidros, e ali fica a SECOM, a Secretaria de Comunicação, né? SECOM, Secretaria de Comunicações do Palácio do Planalto, onde eu sou ministro. Na SECOM, eles destruíram totalmente. Dentre as obras danificadas há um quadro de Di Cavalcanti rasgado a facadas e um relógio do século XVIII que pertenceu a Dom João VI. O ministro, ao lado do deputado federal Vadir Damos, comparou o fato de as portas principais do Planalto e do Congresso não terem sido destruídas, como a do STF, inteiramente quebrada. E a seguir, senadores confirmam a pretensão de criar uma CPI para investigar os atos antidemocráticos. Jornalistas são alvos de ataques durante a cobertura do terrorismo em Brasília. O RB Notícias volta em instantes.